Milionário, expulsou o idoso humilde de seu hotel de luxo porque ele fedia a chiqueiro. Mas quando ele descobriu quem ele realmente era, Ricardo Ventura sempre foi um homem que gostava de ostentar. Seus ternos eram feitos sob medida, com tecidos importados que brilhavam tanto quanto seus relógios de ouro. Ele desfilava por seus hotéis de luxo como se fossem seus reinos, acreditando que todos ao seu redor existiam apenas para satisfazer suas vontades. Ele se via como um rei, e todos os outros eram meros servos. Naquele dia, ele estava hospedado em um de seus hotéis mais famosos, o orgulho da sua rede. O salão do hotel era um espetáculo de brilho e opulência. Lustres enormes pendiam do teto, refletindo luzes douradas sobre o mármore polido do chão. Funcionários se alinhavam, sempre prontos para sorrir e cumprimentá-lo com a cabeça baixa. Ricardo gostava dessa sensação de poder. Era a prova de que ele estava no topo. Ao cruzar o salão, ele observava tudo com um olhar crítico e desdenhoso. Não gostava de nada fora do lugar, e se algo estivesse errado, ele não pensava duas vezes antes de agir. Seus olhos pousaram no jovem maleteiro que se aproximava correndo para pegar suas bagagens. José, magro e de rosto abatido, tinha as mãos ásperas de tanto trabalho e suas roupas, já desbotadas, mostravam os sinais do tempo. Ele era um dos tantos que se esforçavam ali, tentando ganhar a vida com dignidade, mas para Ricardo era apenas mais um rosto sem importância. José puxou o carrinho e, nervoso com a presença do patrão, apressou-se em pegar as malas pesadas de Ricardo. Ao chegar perto do elevador, tropeçou e, no susto, uma das malas caiu, espalhando objetos pelo chão. O barulho ecoou no hall, e os outros funcionários olharam apreensivos. O rosto de José ficou vermelho de vergonha, e ele se abaixou rapidamente, apanhando tudo com pressa, o suor escorrendo pela testa. Ricardo, que observava tudo com uma expressão fria, explodiu de raiva. Seus olhos brilharam de fúria, e sua voz cortou o silêncio do salão como uma lâmina. Inútil, você é cego ou burro? Como ousa derrubar minhas malas desse jeito? Ele apontou o dedo para José, que ainda recolhia os objetos caídos. Não sabe nem carregar uma simples mala, seu imprestável? José, com os olhos já marejados, tentou falar, sua voz baixa e trêmula. Senhor, me desculpe. Foi um acidente, eu não queria. Mas Ricardo, impiedoso, não deixou que ele terminasse. Acidente? Você acha que este hotel é o quê? Um mercado de quinta categoria? Acha que eu aceito amadores aqui? Ele levantou a voz ainda mais, chamando a atenção de todos no salão. Você é um incompetente, um fracassado. Não tem capacidade para nada além de ser um peso aqui dentro. José, paralisado pela humilhação, continuava pegando os objetos no chão, mas suas mãos tremiam e lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. Ricardo, impassível, continuou a atacar. Olhe para você, seu incompetente. Você deveria ter vergonha de ser tão imprestável. Gente como você só serve para arrastar os pés e implorar por migalhas. Os olhares dos outros funcionários se desviaram, constrangidos, mas ninguém ousava interferir. José, sentindo o peso da humilhação, levantou-se devagar, tentando segurar o choro. Mas as lágrimas eram inevitáveis. Ricardo, impiedoso, decretou com frieza. Você está demitido, e quero que saia daqui agora antes que eu perca ainda mais a paciência. Eu não aceito imundos como você no meu hotel. José, com a cabeça baixa, não tinha mais palavras. Ele deu um último olhar de tristeza para Ricardo, que o ignorou completamente. Sem outra opção, José virou as costas e saiu do hotel, sendo observado por todos. O silêncio que tomou o lugar era pesado, um misto de vergonha e medo. Ricardo, por sua vez, seguiu em direção ao elevador como se nada tivesse acontecido. Para ele, aquilo era apenas mais um dia de trabalho, mais uma prova de que seu poder não tinha limites. Ele entrou na suíte presidencial do hotel, o espaço mais luxuoso com uma vista espetacular da cidade, e sentou-se em sua poltrona de couro macio. O silêncio do quarto era acolhedor, e ele sentiu-se satisfeito, como se tivesse feito a coisa certa. Ele não imaginava que, em breve, sua vida mudaria de uma forma que ele nunca poderia prever. 3 dias após o incidente com José, Ricardo estava mais uma vez no hotel que considerava seu império.
Caminhava pelo salão com seu costumeiro ar de superioridade, como se cada detalhe do ambiente luxuoso fosse apenas uma extensão de sua vontade. Ele tinha certeza de que nada e ninguém poderia desafiá-lo ali. Ele era o dono de tudo. Ao entrar no elevador, um homem de aparência simples já estava lá dentro, carregando uma pequena mala de couro. Seus cabelos grisalhos, suas botas cobertas de lama e o cheiro forte que exalava tomaram imediatamente a atenção de Ricardo. O que esse velho fedido está fazendo aqui no meu hotel? Pensou, franzindo a testa com nojo. Deve ser algum funcionário recém-contratado. Isso é inadmissível. Raimundo Nonato olhou para Ricardo e acenou com um sorriso leve, tentando ser cordial, mas Ricardo não disfarçou o desprezo em seu rosto. Ele desviou o olhar, incomodado com o cheiro de fazenda que enchia o elevador. Quando as portas se abriram e ambos saíram ao salão, Ricardo seguiu direto para a recepção, sua expressão se tornando mais rígida e severa a cada passo. "Isto é inaceitável!" Ricardo gritou, atraindo olhares curiosos de funcionários e hóspedes que estavam por ali. Ele apontou para Raimundo, que ainda estava parado ao lado. "O que esse porco está fazendo aqui? Por acaso o meu hotel virou um chiqueiro?" Raimundo, com um semblante humilde, ficou em silêncio, claramente surpreso com o que estava acontecendo. "Mas, senhor Ricardo", disse o gerente visivelmente desconfortável, tentando avisar a Ricardo que Raimundo era um hóspede que inclusive já havia pago toda a conta da hospedagem à vista. Ricardo não quis ouvir. Em vez disso, continuou bravejando. "Isso é um absurdo. Eu não quero esse velho fedido e sujo no meu hotel. Olha só para ele. Imundo. Isso é uma afronta para as pessoas do meu nível." O silêncio no salão se intensificou e todos os olhares se voltaram para a cena. Raimundo apenas olhou para o chão envergonhado, tentando entender o porquê de tanta maldade. O gerente hesitou, mas Ricardo continuou, sua voz cada vez mais alta e agressiva. "Este homem parece um porco, um miserável que deveria ter vergonha de entrar em um lugar como este." Ele se aproximou mais de Raimundo, quase encostando o dedo em seu peito. "Olhe para si mesmo, você fede. E estas botas imundas? De onde você veio um curral?" Raimundo permaneceu calado, mas o pesar em seus olhos era visível. Ele ergueu a mão, em um gesto de calma, tentando evitar mais confusão. "Eu não queria causar incômodo", disse Raimundo com uma voz firme, mas carregada de tristeza. "Se for um problema para o senhor, eu posso me retirar." Mas Ricardo não parou. "Você deveria ter vergonha de ser tão miserável. Nunca mais ponha os pés imundos de lama no meu hotel. Aqui não servimos lavagem. Seguranças, tirem esse ridículo daqui imediatamente." Os olhos de Raimundo se abaixaram por um momento e ele deu um longo suspiro. Ele olhou para o gerente, que estava com o rosto pálido e o olhar aflito. "Não se preocupe", disse Raimundo com a voz baixa, mas firme. "Eu saio por minha conta." Ele olhou para Ricardo, que ainda o olhava com desprezo, e disse com a voz triste e desapontada: "Não precisa chamar os seguranças. Eu mesmo vou me retirar. Peço desculpas ao senhor." Ricardo respondeu, mantendo o tom de voz agressivo: "Não aceito desculpas de pessoas de baixo nível como você. Agora saia e leve essa catinga horrível com você." Ele gesticulou para os seguranças que estavam por perto. "Tire este miserável daqui agora." Os seguranças se aproximaram hesitantes, mas Raimundo levantou a mão, indicando que não havia necessidade de violência. Ele olhou para Ricardo uma última vez. Seus olhos eram de uma tristeza profunda, mas sem raiva, apenas decepção. "Eu não vou lhe causar mais incômodo, senhor", disse Raimundo. "Peço desculpas por qualquer coisa." E começou a caminhar em direção à saída, com os seguranças o seguindo de perto. Os funcionários e hóspedes no salão observavam em silêncio absoluto. Era uma cena desconfortável, pesada, e muitos desviavam o olhar, sem saber como reagir. O gerente apenas ficou olhando aquela cena horrível, mas não falou mais nada, com medo de perder o emprego. Alguns hóspedes olhavam Raimundo com desprezo. Outros, poucos, até se comoviam. Raimundo saiu lentamente, sem se importar em ter o dinheiro de volta. E antes de cruzar a porta, olhou para trás.
observando o hotel com um olhar desapontado, como se esperasse algo melhor das pessoas ali. Ricardo, ainda com a expressão dura, observou enquanto Raimundo desaparecia pela porta. Ele se virou e, satisfeito com sua justiça, caminhou pelo salão com um ar triunfante. Para ele, aquilo era apenas mais uma demonstração de seu poder, mais um dia comum no controle do seu império. Mas o que Ricardo não sabia é que, enquanto saía dali, algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Ricardo acordou na suíte presidencial, a mais luxuosa do hotel, sentindo-se como sempre, invencível. Ele olhou pela janela, vendo a cidade iluminada. O sol nascia e tudo parecia estar sob seu controle. Ele acreditava que nada poderia tocar seu império. Eu sou o dono disto tudo, pensava ele, com um sorriso arrogante no rosto. Ele se levantou, vestiu seu terno mais caro, ajustou a gravata e se olhou no espelho, admirando a imagem de um homem poderoso, de sucesso. Assim que saiu do quarto, o telefone tocou. Ricardo atendeu esperando alguma atualização trivial sobre seus negócios. Ricardo Ventura falando. A voz do outro lado era tensa, hesitante. Senhor Ricardo, é da contabilidade. Há um problema grave nas finanças? A voz parou como se buscasse coragem para continuar. Nós descobrimos que houve movimentações suspeitas. Grandes quantias foram retiradas. E o responsável parece ser o Sr. Carlos Albuquerque. Ricardo sentiu seu corpo congelar por um instante. Carlos era seu sócio, seu amigo de longa data, alguém em quem ele confiava mais do que em qualquer pessoa. Ele franziu o senho, tentando controlar a irritação que começava a subir. Você deve estar enganado. Carlos nunca faria algo assim. Verifique os detalhes e me traga tudo imediatamente. Não quero mais desculpas. Sim, senhor, respondeu a voz apressada, desligando logo em seguida. Ricardo largou o telefone, mas a sensação de inquietação permaneceu. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento de que algo pudesse estar errado. Carlos jamais faria isto, pensou ele, tentando convencer a si mesmo. Ele sabe que a empresa é tudo para mim. Quando chegou à sede da empresa, o ambiente estava diferente. Os olhares dos funcionários eram tensos, e alguns desviavam os olhos quando ele passava. Ricardo percebeu que algo grave estava acontecendo. Ele entrou em sua sala, e sobre a mesa havia uma pilha de documentos e extratos bancários. Sentou-se, respirando fundo antes de começar a folhear as páginas, e então seu mundo desabou. Transferências milionárias feitas para contas desconhecidas, valores que desapareciam como poeira ao vento. Tudo indicava que Carlos havia planejado aquilo por meses. Ele desviou dinheiro, fez transações secretas e, por fim, fugiu do país. Ricardo sentiu um frio intenso no estômago. A sala, antes tão familiar e confortável, parecia sufocante. Suas mãos tremiam enquanto ele relia os documentos, na esperança de encontrar um erro, algo que provasse que tudo aquilo era um engano. Mas não havia engano. Carlos o havia traído. Isto não pode estar acontecendo, murmurou, a voz baixa, quase um sussurro. Sentiu a raiva crescer, mas também a impotência. Tudo que ele construiu estava escapando por entre seus dedos, e não havia nada que ele pudesse fazer. Mais tarde, convocou uma reunião de emergência com seus advogados e o conselho administrativo. A sala estava cheia de rostos preocupados, mas ninguém parecia saber o que fazer. Um dos advogados, com a expressão séria, começou. Senhor Ricardo, temo que a situação seja mais complicada do que imaginávamos. Todos os bens da empresa estão comprometidos e as contas que sustentavam os hotéis foram esvaziadas. As ações da empresa caíram drasticamente e nossos credores estão batendo à porta. Ricardo sentiu a raiva fervilhar. Como vocês deixaram isto acontecer? Eu os pago para evitar este tipo de desastre. O advogado abaixou a cabeça. Senhor, o que Carlos fez foi calculado e rápido. Ele transferiu os fundos para contas internacionais e desapareceu. Estamos investigando, mas até o momento não há como reaver o dinheiro a curto prazo. Ricardo socou a mesa. O eco do impacto preencheu a sala. Isto é um absurdo! Gritou ele, os olhos ardendo de raiva.
Vocês são incompetentes assim como todos neste lugar. Ele olhou para cada um, esperando que alguém mostrasse uma solução, mas só encontrou olhares vazios e rostos preocupados. Os dias seguintes foram um pesadelo. Os jornais estampavam manchetes sobre a falência da rede de hotéis e as ações da empresa caíam como uma pedra. Tudo que Ricardo construiu ao longo dos anos desmoronava diante de seus olhos, e de uma hora para outra, ele se viu sem saída. Os credores cercaram a empresa, exigindo pagamentos que ele não tinha como fazer. Ele, que um dia era visto como um símbolo de poder e sucesso, agora era alvo de risadas e olhares de desprezo. Funcionários que antes o temiam, agora o viam como um fracasso. O mundo que ele conhecia, o império que ele acreditava ser intocável, desmoronava em questão de dias. Ricardo vagava pelas ruas da cidade, passando por seus antigos hotéis que agora estavam fechando as portas. Cada passo parecia pesar mais, e a sensação de vazio crescia. Uma tarde, ele se viu em frente ao hotel que, semanas antes, fora o palco de suas humilhações a José e Raimundo. A chuva caía pesada, encharcando seu terno caro, mas ele não se importava. Entrou no salão, agora vazio e escuro. O chão, antes polido e brilhante, estava sujo, e as luzes fracas criavam sombras assustadoras nas paredes. O eco de seus passos preenchia o silêncio pesado do lugar. Ricardo sentiu um aperto no peito, uma sensação que ele nunca experimentou antes: a solidão. Olhou ao redor e percebeu que, por mais que tentasse, não havia mais nada a que se agarrar. Seu império havia desmoronado e ele estava sozinho. Quando saiu do hotel, a chuva o acompanhou. A água escorria pelo rosto, misturando-se às lágrimas que ele tentava segurar. Ele não sabia para onde ir. Sem amigos, sem família, sem dinheiro. Era apenas ele e o vazio que o consumia. Como isto aconteceu comigo? Pensava, mas já não tinha mais respostas. Ali, na escuridão da noite e sob a tempestade que parecia não ter fim, ele caminhou sem destino, sentindo que algo maior estava para acontecer. O que seria? Ele ainda não sabia. Mas a sensação de que seu destino estava prestes a mudar o acompanhava a cada passo. A vida estava prestes a lhe mostrar que nada é tão permanente quanto ele acreditava ser. Nos dias seguintes à traição de Carlos, Ricardo lutou com todas as suas forças para tentar recuperar o que restava de sua fortuna. Ele passava horas ao telefone, tentando negociar com bancos e advogados, buscando qualquer brecha que pudesse reverter a situação. Documentos se acumulavam sobre sua mesa, e suas mãos, antes firmes e confiantes, agora tremiam de tensão a cada nova assinatura que ele fazia. Cada ligação era uma nova tentativa frustrada, e cada resposta que recebia era um golpe mais profundo. Os advogados balançavam a cabeça, as contas permaneciam vazias e os credores aumentavam a pressão. Ricardo, que sempre teve controle sobre tudo, sentia sua vida escorrer pelos dedos como areia que não se pode segurar. O orgulho que o sustentava começava a desmoronar. Quando o último recurso falhou, Ricardo viu a realidade se impor. Ele estava falido. Seu império, aquele que ele construiu com tanto esforço e arrogância, não existia mais. As portas dos seus hotéis se fechavam, as manchetes dos jornais estampavam sua ruína, e de um dia para o outro, o homem que todos temiam e respeitavam agora era motivo de escárnio e risos. Com o tempo, as dívidas começaram a se acumular. Ricardo, que havia perdido tudo o que tinha na empresa, não conseguiu mais pagar o aluguel de seu luxuoso apartamento. O proprietário apareceu à porta, exigindo o pagamento, mas não havia mais como negociar. Não havia mais fundos escondidos, contas secretas ou investimentos para resgatar. Ele foi obrigado a deixar seu lar, o lugar que sempre achou que seria eterno. Naquele mesmo dia, enquanto saía com as poucas coisas que restavam, sentiu o peso da humilhação. Caminhava pelas ruas de cabeça baixa, sem ter para onde ir. A cidade que antes era seu território agora parecia uma selva, fria e hostil. Ele olhava para os rostos das pessoas e cada olhar parecia julgá-lo, cada sussurro parecia ser sobre ele. Sentia-se invisível e, ao mesmo tempo, exposto.
Sem um lugar para onde voltar, Ricardo passou horas vagando. Seus sapatos caros estavam encharcados pela chuva que caía forte, e seu terno, agora molhado e pesado, parecia uma corrente que o prendia ao chão. A fome começou a apertar, e o frio cortava sua pele. Cada passo era um lembrete daquilo que ele havia perdido, daquilo que ele se tornara. Quando a noite chegou e ele já não sabia mais para onde ir, seus olhos avistaram uma luz ao longe. Era uma construção pequena, simples, com um letreiro que dizia Abrigo Comunitário Esperança. Ele parou, parado no meio da rua, sentindo a vergonha queimando em seu peito. Como cheguei a este ponto? Pensou, mas não tinha mais escolha. Sem dinheiro, sem amigos, sem família, aquilo era tudo que lhe restava. Com os ombros caídos e a cabeça baixa, Ricardo entrou. O abrigo era humilde, as paredes eram descascadas e os móveis velhos. O cheiro de sopa fresca tomava o ar, um aroma que parecia ser a única coisa acolhedora naquele lugar. Havia pessoas sentadas, algumas sozinhas, outras com crianças nos braços, todas com expressões cansadas e olhares vazios. Ricardo hesitou na entrada, sentindo os olhares de todos se voltarem para ele. Não era mais o homem que andava altivo e confiante. Ali, ele era apenas mais um. Uma mulher se aproximou. Seus olhos eram grandes e luminosos, mas carregavam uma tristeza que não podia ser escondida. Ela usava roupas simples, mas havia uma dignidade silenciosa em sua postura. Era Marina Alves. O olhar dela, diferente de todos os outros, não tinha julgamento. Era um olhar acolhedor que fazia Ricardo sentir algo que ele não sentia há muito tempo. Calor humano. Olá, disse ela com uma voz suave e acolhedora. Você está precisando de ajuda? Ricardo, com a voz embargada, lutou para responder. Eu só preciso de um lugar para passar a noite e algo para comer, se puder. Marina sorriu, um sorriso gentil que iluminava o rosto dela, mesmo em meio à tristeza. Claro. Todos aqui são bem-vindos. Venha, vou pegar algo para você se aquecer. Ela o guiou até uma mesa, onde serviu uma tigela de sopa quente e um pedaço de pão. Ricardo segurou a tigela, sentindo o vapor aquecer seu rosto. Ele olhou para a sopa e um nó se formou em sua garganta. Era uma refeição simples, mas ele sabia que, naquele momento, era tudo que ele tinha. Com as mãos trêmulas, começou a comer em silêncio, sentindo o calor da comida percorrer seu corpo. Marina sentou-se ao lado dele, observando-o com aquele mesmo olhar cuidadoso. Qual é o seu nome? Perguntou ela gentilmente. Ricardo hesitou. Pensou em inventar um nome qualquer, mas por algum motivo sentiu que não podia mentir para ela. Ricardo. Ela assentiu, como se quisesse memorizar aquele nome. Ricardo, todos aqui têm histórias. Eu sei que a vida pode ser difícil, mas estamos juntos para nos ajudar. Você não precisa se sentir sozinho. Ele ficou em silêncio. Havia algo em Marina que o desconcertava. Era uma bondade que ele não conhecia, um jeito de olhar que não pedia nada em troca. Ele, que sempre exigiu tudo de todos, não entendia como alguém podia ser assim. Como ela podia ser tão generosa, mesmo tendo tão pouco. Os dias passaram, e Ricardo se viu cada vez mais mergulhado na realidade do abrigo. Ele dividia o espaço com outras pessoas que, assim como ele, tinham perdido tudo. Homens e mulheres, jovens e velhos, todos carregando o peso da vida nos ombros, mas ainda assim, encontrando forças para seguir em frente. Cada rosto era uma história, cada olhar era um reflexo do que ele se tornara. Marina continuava a ser um mistério. Ela cuidava das crianças com um carinho que comovia Ricardo, servia as refeições com um sorriso que ele não entendia como ela ainda conseguia oferecer. Um dia ele a observou entregar pratos de comida para as crianças e, sem conseguir segurar a curiosidade, perguntou: Você não se cansa de ajudar os outros mesmo tendo tão pouco? Perguntou ele, a voz carregada de um misto de curiosidade e dor. Marina olhou para ele e seus olhos brilharam, mas não de tristeza, e sim de uma luz que parecia inabalável. A vida não é fácil, Ricardo. Às vezes, tudo que temos para nos manter de pé é poder ajudar alguém. É o que me faz continuar.
Eu sei que, mesmo em meio à dificuldade, podemos fazer a diferença. Ricardo sentiu algo se quebrar dentro dele. As palavras dela eram diferentes de tudo que ele já ouvira. Ele, que sempre enxergou a vida como um jogo de poder e troca, agora via que talvez existisse algo mais, algo que ele nunca foi capaz de entender. Enquanto os dias se passavam, Ricardo e Marina se aproximavam cada vez mais. Ele, que sempre se via como o centro do mundo, agora descobria a simplicidade de um abraço, o valor de uma palavra amiga, o conforto de um sorriso sincero. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que talvez estivesse vivendo algo verdadeiro. Mas, mesmo com o calor que começava a aquecer seu coração, ele sabia que a vida ainda guardava surpresas. E algo lhe dizia que, apesar de tudo, o destino ainda não havia terminado de escrever sua história. O tempo passou no abrigo, e Ricardo, que antes se via como um rei, agora dividia sua rotina com pessoas que jamais imaginou conhecer. Cada dia que passava, ele se acostumava mais com a simplicidade daquele lugar. Aprendeu a ouvir as histórias dos outros, a compartilhar as tarefas e, principalmente, a valorizar o pouco que tinha. Os dias de luxo e poder pareciam distantes, quase como se pertencessem a outra vida, a outra pessoa. Marina continuava sendo o centro daquela pequena comunidade. Ela cuidava das crianças, cozinhava para todos e sempre oferecia um sorriso acolhedor a quem precisasse. Ricardo se via cada vez mais intrigado por ela. Ele a observava em silêncio, vendo como ela carregava uma força que ele nunca soube que existia. Cada vez que ela o olhava, seus olhos brilhavam com um calor que ele mal conseguia entender. As crianças, Lara e Gabriel, eram a alegria do abrigo. Sempre corriam pelos corredores, rindo e brincando. Gabriel, com seus 7 anos, tinha um olhar esperto e curioso. Já Lara, com apenas 3, era uma menina de cabelos cacheados e sorriso fácil, que adorava correr até Ricardo e segurar suas mãos. Aos poucos, ele se acostumou com aquele carinho inocente e, pela primeira vez, começou a entender o que era ser parte de uma família. Um mês se passou, e Ricardo e Marina foram se aproximando cada vez mais. Eles dividiam as tarefas do abrigo, preparando as refeições juntos, e, nos raros momentos de descanso, conversavam sobre a vida. Ricardo, que antes era fechado e frio, começou a se abrir. Contava a Marina sobre como construiu seu império e como tudo desmoronou por causa da traição de Carlos. E pela primeira vez, sentiu que alguém realmente o ouvia, sem julgamentos. Marina, por sua vez, contava sobre sua vida difícil. Falava de como foi abandonada pelo pai de seus filhos, de como lutava para garantir um futuro melhor para Gabriel e Lara, e de como, apesar de tudo, mantinha a esperança. Ela acreditava que, mesmo em meio às dificuldades, havia bondade no mundo e que tudo acontecia por uma razão. Uma noite, depois que todos no abrigo já haviam se recolhido, Marina e Ricardo decidiram sentar no pequeno pátio que ficava nos fundos. O céu estava claro e as estrelas brilhavam intensamente, iluminando o ambiente com uma luz suave. O ar estava fresco e a brisa leve fazia com que as folhas das poucas árvores balançassem suavemente. "Gosto de vir aqui à noite", disse Marina olhando para o céu. "As estrelas me lembram que, mesmo quando tudo parece escuro, sempre há uma luz para guiar a gente." Ricardo a olhou, e naquele momento percebeu o quanto ela era diferente de tudo que ele conhecia. "Você é incrível, sabia?", disse ele, com uma sinceridade que o surpreendeu. "Eu nunca conheci alguém como você." Marina sorriu, um sorriso leve, mas que parecia iluminar tudo ao redor. "Eu só tento fazer o que posso, Ricardo. Às vezes é tudo que nos resta." Ele continuou a observá-la, sentindo o coração bater mais rápido. Durante toda a sua vida, ele nunca se permitiu sentir nada assim. As pessoas para ele sempre foram peças em um jogo de poder. Mas Marina, ela era diferente. Ela fazia com que ele se sentisse vivo de novo, como se pela primeira vez ele estivesse vendo a vida com outros olhos. "Marina", ele começou, hesitante, Eu nunca conheci alguém como você. Alguém que consegue ser tão forte, tão generosa, mesmo passando por tanta dificuldade." Ela o olhou, seus olhos brilhando sob a luz das estrelas.
Ricardo, todos nós passamos por dificuldades. O que importa é o que fazemos com elas. Se a gente se fecha e só pensa no que perdeu, nunca consegue seguir em frente. Eu acredito que quando a gente dá amor, ele volta. E é isto que eu tento fazer. Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele nunca pensou assim antes. Para ele, a vida sempre foi sobre ganhar, sobre estar no controle. Mas ali, sentado ao lado de Marina, ele começou a ver as coisas de outra maneira. Talvez ele estivesse errado durante todos aqueles anos. Talvez houvesse algo mais na vida além de dinheiro e poder. Sabe, disse ele com um sorriso tímido, eu não sei o que seria de mim sem você. Eu cheguei aqui achando que a minha vida tinha acabado, mas você me deu algo que eu nem sabia que precisava. Marina olhou para ele, e os olhos dela, cheios de uma doçura que ele nunca conheceu, o encararam por um momento. Você está mudando, Ricardo. Eu vejo isto nos seus olhos, e eu acredito que as coisas vão melhorar para você. O coração dele disparou e naquele instante ele soube. Sabia que estava apaixonado por Marina, que ela era a luz que ele tanto precisava. E por um momento, tudo parecia perfeito. As estrelas, o brilho nos olhos dela, o calor que ele sentia em seu peito. Ele sabia que estava vivendo algo verdadeiro, algo que ele jamais experimentou antes. Sentados ali, lado a lado, os dois continuaram a conversar, compartilhando sonhos e esperanças sob o céu estrelado. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo se sentiu em paz. Ele sabia que ao lado de Marina, talvez houvesse um futuro, talvez ele pudesse recomeçar. Mas em seu coração, algo lhe dizia que a vida ainda guardava surpresas, que por mais que aquele momento fosse verdadeiro, ele teria que enfrentar novos desafios. E mesmo sem saber, ele se preparava para o que estava por vir. Ricardo não conseguia parar de pensar em Marina. Depois daquela noite sob as estrelas, ele soube que estava apaixonado por ela. O brilho nos olhos dela, o sorriso que o acolhia em meio ao caos de sua vida. Ele nunca sentiu nada parecido. Pela primeira vez, sentia que sua vida poderia ter um novo começo, que ele poderia ser alguém diferente. Decidiu que não podia mais esconder o que sentia. Precisava se declarar, mostrar a ela o quanto ela havia transformado sua vida. Naquela tarde, ele saiu do abrigo e caminhou pelas ruas até encontrar um jardim público. Flores de várias cores enchiam o lugar de vida, e Ricardo se abaixou, escolhendo as mais belas que encontrava. Ele colheu rosas vermelhas, margaridas amarelas e pequenos ramos de lavanda, compondo um buquê simples, mas feito com todo o carinho e cuidado. Enquanto colhia, ele repetia em sua mente as palavras que diria a ela, imaginando como seria o momento em que finalmente abriria seu coração. Com o buquê em mãos, ele voltou para o abrigo, o coração acelerado e as mãos suadas. Ele sentia um misto de nervosismo e esperança. Cada passo que dava em direção ao salão fazia seu peito vibrar, e por um momento ele acreditou que talvez ali fosse o lugar onde começaria uma nova vida. Ao entrar, ele avistou Marina ao longe, conversando com alguém. Ela estava sorrindo e aquilo aquecia o coração dele, mas à medida que ele se aproximava, reconheceu a pessoa ao lado dela. Era José, o jovem que ele havia humilhado meses antes no hotel. O sangue de Ricardo gelou na mesma hora. Ele parou, seu sorriso sumiu e o buquê em suas mãos ficou mais pesado. Os olhos de José cruzaram com os de Ricardo e, por um momento, o salão pareceu se congelar. José ficou paralisado, seus olhos se arregalaram de surpresa e raiva. Marina, que ainda sorria, virou-se para Ricardo, mas logo notou a tensão no ar. O sorriso dela desapareceu e uma expressão de preocupação tomou conta de seu rosto. Você? José exclamou, dando um passo à frente. É você? Ele olhou para Marina, incrédulo. Marina, é este homem que você me falou? Marina olhou confusa de José para Ricardo, que se aproximava lentamente, com o rosto pálido. José, o que está acontecendo? Quem é ele? Perguntou ela, o olhar cheio de incerteza. Ricardo sentiu o coração apertar. Ele queria falar, explicar tudo, mas as palavras não saíam. José, com o rosto contorcido de raiva,
Apontou para Ricardo com a voz trêmula e amarga. Este é o homem que destruiu minha vida, Marina. Foi ele que me humilhou na frente de todos e me jogou na rua como um lixo, disse José, cada palavra saindo como um veneno. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Marina olhou para Ricardo, a decepção crescendo em seus olhos. Ricardo, isto é verdade? Perguntou a voz trêmula, cheia de dor e espanto. Ricardo abaixou a cabeça, sentindo um nó na garganta. Ele olhou para o buquê em suas mãos. As flores que ele colheu com tanto cuidado agora pareciam insignificantes. Marina, Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas. O olhar de Marina, que antes era cheio de doçura, agora estava frio e distante. Não! José gritou, tirando o celular do bolso. Você quer provas, Marina? Olha isto! Ele mostrou a foto do dia em que Ricardo o expulsou do hotel. A imagem era clara, e Marina olhou para a tela, os olhos se enchendo de lágrimas. Como você pôde, Ricardo? Ela sussurrou, a voz quase falhando. Como você pôde fazer isto? Ricardo sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Ele estendeu a mão para Marina, mas ela deu um passo para trás, seu rosto marcado pela dor. Marina, por favor, me escute. Ele implorou. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu estou mudando. Tudo mudou depois que eu te conheci. Mas ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu acreditei em você, Ricardo. Eu confiei em você e agora descubro que você é o responsável por todo o sofrimento do meu irmão. Ele se sustentava e me ajudava a cuidar das crianças com aquele emprego. Ela disse, sua voz carregada de mágoa. Depois disso, não conseguimos outra fonte de renda. Eu, o José, as crianças, ficaram morrendo de fome. E agora você vem me entregar flores? José segurou o braço de Marina, como se quisesse protegê-la. Vamos, Marina. Este homem não merece o seu tempo. Ele é um monstro. Só está se aproveitando de você. Ricardo caiu de joelhos, sentindo o peso de seus erros esmagando seu peito. Marina, por favor, me perdoe. Eu me arrependo tanto. Ele sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Marina olhou para ele, e o que Ricardo viu nos olhos dela o partiu em pedaços. Era o olhar de alguém que acreditou, que confiou e que agora se sentia traída. Eu não sei mais quem você é, Ricardo, disse ela, sua voz cheia de dor. Como você pôde ser tão frio e cruel? Como você consegue ser assim? Você me enganou. Nunca mais fale comigo. Ela se afastou e José a acompanhou, lançando um último olhar de desprezo para Ricardo. O salão ficou em silêncio e Ricardo permaneceu ali, ajoelhado, com as flores caídas ao seu redor, as pétalas se espalhando pelo chão. Ele se sentia pequeno, insignificante, como se todo o peso de suas ações finalmente o tivesse alcançado. O que eu fiz? Murmurou para si mesmo, sentindo o peito se apertar de dor. Eu era um monstro. E agora perdi tudo. De novo. Ele se levantou, com as pernas trêmulas, e olhou para as portas do abrigo, onde Marina e José haviam desaparecido. O vazio que sentia era tão grande que parecia consumir tudo ao redor. Sabia que por mais que tentasse, por mais que se arrependesse, talvez nunca conseguisse reconquistar a confiança de Marina. Mas em seu coração, algo lhe dizia que precisava tentar, que de alguma forma ele precisava mostrar que estava mudado, que havia uma chance, mesmo que pequena, de se redimir. Ricardo sabia que aquela batalha seria a mais difícil de sua vida, mas não podia desistir. Ele precisava lutar pelo que havia se tornado mais importante para ele, o perdão de Marina e a chance de um novo começo. 3 dias se passaram desde o confronto com José e Marina, e a dor que Ricardo sentia não diminuía. Ele permanecia no abrigo, mas agora tudo parecia mais frio, mais distante. Marina evitava-o, passando pelos corredores sem sequer olhar para ele, e José, sempre ao lado dela, mantinha uma expressão dura e vigilante. Ricardo sabia que qualquer tentativa de aproximação seria em vão. Durante aqueles dias, ele mal conseguiu comer ou dormir. Passava as noites acordado, relembrando cada palavra de Marina e José,
sentindo-se consumido pelo arrependimento. Ele se perguntava se algum dia teria uma chance de mostrar que realmente estava mudando. No fundo, uma parte dele temia que aquela oportunidade jamais chegasse. Na manhã do terceiro dia, os rumores no abrigo começaram a se espalhar. O dono do abrigo, o homem responsável por sustentar aquele lugar e garantir que todos ali tivessem comida e abrigo, faria uma visita. Todos falavam sobre ele com admiração, descrevendo-o como alguém generoso, que ajudava sem pedir nada em troca. As pessoas começaram a se arrumar, a ajeitar o local, e a expectativa tomava conta de todos. Ricardo observava tudo de longe, com um misto de curiosidade e esperança. Talvez seja a minha chance, murmurou para si mesmo, enquanto observava os outros se preparando para a visita. Ele sabia que, se conseguisse falar com aquele homem, poderia explicar sua situação e pedir uma oportunidade. Se ele é realmente tão bom quanto dizem, talvez me dê uma chance, pensou. Ricardo estava nervoso, mas também esperançoso. Era sua última carta. Ele precisava daquela ajuda. Quando o carro finalmente chegou, todos se reuniram na entrada do abrigo. Ricardo se misturou à multidão, tentando se aproximar, sentindo o coração bater mais rápido. Ele respirou fundo, tentando se preparar para o momento, para o que diria quando tivesse a oportunidade de falar com o homem que tantos admiravam. Quando a porta do carro se abriu, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Todos olhavam com expectativa, e Ricardo, que estava na ponta dos pés, esticou o pescoço para ver quem era. O homem que desceu do carro era um senhor de aparência simples, com roupas humildes e uma expressão calma. Ricardo reconheceu aquele rosto na hora. Ele sentiu o sangue gelar e seu coração parar por um instante. Era o senhor humilde que ele havia desprezado. O mesmo homem que Ricardo havia humilhado no hotel, aquele que ele expulsou e ofendeu diante de todos, agora estava ali, na sua frente, como o dono do abrigo que ele tanto admirava. Ricardo ficou paralisado. A realidade daquele momento o atingiu como um soco. Sentiu as pernas tremerem e um nó se formou em sua garganta. Raimundo olhou ao redor, cumprimentando as pessoas que o recebiam com sorrisos e palavras de agradecimento. Mas quando seus olhos encontraram os de Ricardo, o tempo pareceu parar. Raimundo o encarou por um longo momento e o rosto de Ricardo se contorceu de vergonha. Ele sabia que não podia fugir daquele olhar. Aquele homem tinha todo o direito de expulsá-lo dali, assim como ele havia feito no passado. O silêncio se tornou pesado, e os olhares ao redor começaram a se voltar para Ricardo e Raimundo, percebendo que algo estava acontecendo. O ar parecia mais denso, e Ricardo se sentiu pequeno, insignificante, como se fosse afundar no chão. Ele queria desaparecer, sumir dali, mas não conseguia se mover. Raimundo continuou a encará-lo, e por um momento Ricardo pensou que ele o expulsaria, que devolveria toda a humilhação que sofreu. Mas, para sua surpresa, Raimundo desviou o olhar e começou a falar com as outras pessoas, ignorando completamente a presença de Ricardo. Sei que todos vocês estão passando por momentos difíceis, disse Raimundo, sua voz calma e cheia de compaixão. E é por isso que estou aqui. Eu quero que vocês saibam que farei o que for preciso para continuar ajudando e garantindo que este lugar seja um refúgio seguro para todos. As pessoas aplaudiram, e Ricardo sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele abaixou a cabeça, as mãos suando, e deu alguns passos para trás, tentando se esconder na multidão. O nó em sua garganta apertava ainda mais, e ele sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Tudo o que ele queria era sumir dali. Raimundo, o homem que ele humilhou de forma tão cruel, agora mostrava um coração generoso, algo que ele nunca teve. Ricardo se sentiu menor do que nunca. Enquanto Raimundo continuava seu discurso, cumprimentando cada um individualmente, Ricardo virou as costas, decidido a sair dali. Ele sabia que não seria bem-vindo, não depois de tudo que fez. Começou a caminhar em direção à saída do abrigo, com as pernas trêmulas e o peito pesado. Mas então, uma voz o chamou. Ricardo Ventura. Ele parou no mesmo instante. Sua respiração ficou presa,
e ele fechou os olhos por um momento antes de se virar devagar. Raimundo o encarava, sua expressão séria, mas sem raiva. Ricardo sentiu o medo apertar seu coração. Ele sabia que o momento de enfrentar seu passado havia chegado. Me disseram que você queria conversar a sós comigo. Vamos, disse Raimundo, sua voz suave, mas firme. Ricardo, ainda tremendo, apenas assentiu com a cabeça. Ele não tinha forças para falar. Caminhou ao lado de Raimundo, sentindo cada passo pesar mais do que o anterior. Ele olhou para o chão, incapaz de encarar aquele homem a quem ele havia feito tanto mal. Tudo que passava por sua mente era o arrependimento que o consumia. Enquanto caminhavam, Raimundo começou a falar. A vida às vezes nos surpreende, não é? Disse ele, com um tom que misturava sabedoria e tristeza. Nunca sabemos para onde ela vai nos levar. Ricardo manteve a cabeça baixa, apenas ouvindo, sentindo a vergonha queimando seu rosto. Ele queria dizer algo, se desculpar, mas as palavras ainda não saíam. Disseram que você está procurando uma oportunidade, Ricardo. Continuou Raimundo olhando para o horizonte, como se refletisse sobre algo muito além daquele momento. Um emprego, uma chance de recomeçar, não é? Ricardo engoliu em seco, a voz falhando enquanto tentava responder. Sim, ele sussurrou, sentindo-se mais vulnerável do que nunca. Raimundo parou e olhou para ele, com uma expressão que misturava compaixão e tristeza. Eu entendo. Eu também já passei por muitas dificuldades na vida. Trabalhei duro em fazendas, de porta em porta, para oferecer os produtos que vendia. Meus filhos e eu lutamos muito para construir algo. E hoje, graças a muito esforço, tenho a maior empresa de vendas por atacado do Brasil, a Nonato Comércio. Ele fez uma pausa, observando a reação de Ricardo. Ricardo arregalou os olhos, chocado com o que acabara de ouvir. Ele jamais imaginaria que aquele homem simples, que ele havia humilhado no hotel, fosse o dono de uma empresa tão grande e respeitada. O senhor é Raimundo Nonato, murmurou quase sem acreditar. Sim, sou eu, Ricardo, respondeu Raimundo com um sorriso triste. Mas na verdade nunca fiz questão de aparecer. Deixo estas coisas para meus filhos. Eu prefiro a simplicidade. Ricardo sentiu uma mistura de vergonha e admiração. Ele, que sempre buscou o reconhecimento, estava diante de alguém que possuía mais do que ele jamais sonhou, mas que preferia a humildade. Aquilo o fez refletir sobre tudo o que havia perdido e sobre o homem que ele havia se tornado. Pois bem, Ricardo, Raimundo continuou. Eu vou te dar uma oportunidade. Amanhã eu mandarei alguém te buscar. Ficamos combinados assim? Ricardo, com a voz trêmula e o coração apertado, mal conseguiu responder. Sim, disse ele assentindo sem saber o que o esperava. Na manhã seguinte, Ricardo acordou ansioso. Ele mal dormira, sua mente inquieta, pensando em como seria aquele encontro. Ao sair do abrigo, procurou por Marina, mas ela não estava por lá. Seu coração apertou. Desde o confronto com José, ela evitava qualquer contato com ele. E agora, ele só desejava uma chance de se desculpar. Do lado de fora do abrigo, ele esperava ver um carro luxuoso, algo que combinasse com o status de Raimundo Nonato. Porém, para sua surpresa, o veículo que chegou foi uma velha caminhonete desgastada pelo tempo. O motorista, um homem simples, usava roupas surradas e um chapéu de palha. Ricardo franziu a testa, confuso. É com este carro que vamos? Perguntou ele, tentando esconder o desconforto. Sim, senhor, respondeu o motorista com um sorriso tranquilo. Suba, temos uma longa estrada pela frente. Ricardo hesitou, mas sabia que não tinha escolha. Entrou na caminhonete e o veículo começou a se afastar do abrigo. Durante o trajeto, Ricardo observou pela janela, esperando que fossem em direção à sede da empresa de Raimundo, mas ao passar por ela, o motorista continuou dirigindo para fora da cidade. Os prédios e as luzes foram dando lugar a campos e estradas de terra. Ricardo começou a sentir o desconforto crescer em seu peito. Não estamos indo para a sede da Nonato Comércio? Perguntou ele, desconfiado. O motorista, sem desviar os olhos da estrada, respondeu. Não, senhor. O destino é outro.
A estrada se tornava cada vez mais longa e mais distante da civilização. Os buracos e a poeira da estrada de terra deixavam a viagem desconfortável, e Ricardo sentia o medo crescendo dentro de si. Para onde ele está me levando? Pensava, as mãos suadas e o coração acelerado. Após um tempo, chegaram a uma grande fazenda, cercada por campos abertos e cercas de madeira. Era um lugar simples, mas vasto. A caminhonete parou e o motorista desceu, acenando para que Ricardo o acompanhasse. Ricardo olhou ao redor, ainda confuso, mas desceu, sentindo o calor do sol forte em seu rosto. Na frente da casa da fazenda, Raimundo Nonato esperava. Ele estava vestido com roupas simples de fazendeiro e um chapéu de palha, o rosto iluminado por um sorriso tranquilo. "Bom dia, Ricardo. Como foi a viagem?" perguntou Raimundo com um tom amigável. "Foi diferente", respondeu Ricardo, tentando disfarçar o desconforto. "Eu não esperava vir para cá." Raimundo sorriu e fez um gesto para que ele o seguisse. "Venha, vou te mostrar onde você vai trabalhar." Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele seguiu Raimundo até o fundo da fazenda, onde pararam em frente a um chiqueiro. O cheiro forte tomou o ar, e Ricardo franziu o rosto, incomodado. Raimundo apontou para o local, ainda com o mesmo sorriso calmo. "Aqui está a sua oportunidade, Ricardo." Ricardo ficou paralisado, os olhos arregalados. Você está falando sério?" perguntou, sentindo a indignação crescer. "Eu vou trabalhar aqui?" Raimundo assentiu com um olhar firme. "Sim, filho, é aqui que você vai começar. Vou te ensinar a cuidar dos porcos, limpar o chiqueiro e alimentar os animais. É um trabalho simples, mas honesto." Ricardo, sentindo o peso da humilhação, abaixou a cabeça. Ele entendeu tudo e pensou: "Ele me trouxe aqui para me humilhar, como eu fiz com ele." Mas, ao invés de reagir, ele apenas aceitou. "Está bem, senhor", disse com a voz baixa. "Eu farei o que for preciso." Raimundo assentiu e um dos responsáveis pela fazenda, um jovem chamado Pedro, aproximou-se e começou a explicar as tarefas. "Você vai limpar o chiqueiro todas as manhãs", disse Pedro. "Depois alimentará os porcos e cuidará das cercas. À tarde temos que limpar os bebedouros e preparar o local para o descanso dos animais." Ricardo ouviu tudo em silêncio, as palavras soando como um eco. Ele passou o dia inteiro cuidando dos porcos, sentindo o cheiro forte impregnando suas roupas e sua pele. O sol queimava, e ele se esforçava para manter o ritmo, mesmo quando suas mãos doíam e seu corpo cansava. Ele suava, e o cansaço parecia nunca ter fim. Ao final do dia, quando as tarefas finalmente terminaram, Pedro olhou para ele com um sorriso. "Meu avô deve ter gostado de você, hein? Você nem vai pegar no pesado." Ricardo, exausto, olhou para Pedro confuso. "Como assim?" Pedro apontou para uma casinha simples ao lado do curral. Era uma casa pequena, com paredes de madeira e um telhado de telhas antigas. "Sempre que terminar as tarefas, você fica ali. É a sua casinha. Tem água quente e banheiro particular. Melhor do que a maioria dos lugares por aqui." Ricardo assentiu, sentindo-se grato, mas também constrangido. Ele se sentia humilhado, mas sabia que merecia cada segundo. Ao entrar na casinha, viu que, apesar de simples, era limpa e organizada. Havia uma pequena cama de madeira e uma mesa com uma vela. Ele ligou o chuveiro e ficou surpreso. Havia água quente e banheiro particular. Ele não sabia o que era isso há meses. Ele tomou um banho quente, tentando tirar o cheiro do chiqueiro de seu corpo, mas o cheiro parecia não sair. No segundo dia, quando acordou cedo para as tarefas, Raimundo apareceu e o surpreendeu. "Você trabalhou bem ontem, filho. Hoje você tem o dia de folga. Vou cuidar dos porcos no seu lugar." Ricardo ficou em choque. "O senhor vai fazer isso? Mas por quê?" Raimundo sorriu, colocando o chapéu. "Porque é importante entender que às vezes quem lidera também deve servir. E também porque todo mundo merece um dia de descanso." Ricardo observou incrédulo enquanto Raimundo fazia todas as tarefas que ele deveria fazer. O mesmo homem que ele havia humilhado no passado agora limpava o chiqueiro e cuidava dos animais sem reclamar, com a mesma simplicidade e humildade de sempre. Ricardo ficou o dia todo pensando naquilo.
Ele se sentia mais pequeno a cada momento, vendo como Raimundo agia com generosidade, mesmo quando tinha todo o direito de revidar. No terceiro dia, Ricardo e Raimundo trabalharam lado a lado, dividindo as tarefas e cuidando dos animais juntos. A cada gesto, Ricardo sentia sua vergonha aumentar. Raimundo o tratava como um igual, com bondade e respeito, e Ricardo não conseguia entender por quê. Afinal, ele o havia tratado tão mal. No final do sétimo dia, quando as tarefas estavam concluídas e ambos estavam sentados em frente à casinha, Raimundo olhou para Ricardo e sorriu. Filho, vou te contar. Os porcos estão mais cheirosos que você. Ele riu de um jeito leve e despretensioso. Mas não se preocupe, eu não me importo. Ricardo não aguentou mais. Por que o senhor está me tratando assim, mesmo depois de tudo que eu fiz? Perguntou, a voz embargada e o coração pesado. Raimundo pegou as mãos de Ricardo e olhou nos olhos dele. Porque bondade, Ricardo, não é algo que se merece. É algo que a gente dá sem esperar nada em troca. As palavras tocaram fundo no coração de Ricardo. Ele sentiu as lágrimas escorrendo e com a voz trêmula disse, por favor, me perdoe, senhor Nonato, por tudo. Raimundo sorriu e disse, eu te perdoo, filho, mas você precisa aprender a se perdoar também. Ricardo chorou e Raimundo o abraçou como um pai acolhendo um filho. Naquele momento, Ricardo soube que, independentemente do que acontecesse a partir dali, ele sairia daquela fazenda uma pessoa mudada. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com o sol já alto. O cansaço do trabalho pesado ainda estava presente em seu corpo, mas algo dentro dele parecia mais leve. Ele se levantou, vestiu as roupas simples que Raimundo havia lhe dado e caminhou até a casa principal da fazenda, onde o café da manhã já estava servido. Na mesa, Raimundo e alguns dos trabalhadores da fazenda já estavam sentados, conversando e rindo. Ricardo se sentou ao lado deles, ainda tímido, mas foi recebido com sorrisos e cumprimentos. Ele sentiu uma sensação de pertencimento que não experimentava há muito tempo. Sentiu que, apesar de tudo o que havia acontecido, estava no caminho certo. Dormiu bem, filho? Perguntou Raimundo com um sorriso acolhedor, enquanto lhe servia uma xícara de café quente. Sim, senhor, respondeu Ricardo, sorrindo de volta. Acho que este lugar está começando a me ensinar muitas coisas. Raimundo assentiu, como se soubesse exatamente o que Ricardo estava sentindo. Depois de tomarem o café, ele pediu para que Ricardo o acompanhasse até a varanda. O sol iluminava os campos da fazenda, e o vento trazia o cheiro fresco da terra. Hoje você não vai precisar trabalhar, disse Raimundo olhando para o horizonte. Vou te dar algo que você merece. Ricardo sentiu o coração acelerar. Ele sabia que Raimundo era um homem justo e depois de tudo que haviam passado juntos, aquela frase soou como um enigma. O que seria? Perguntou com um misto de curiosidade e apreensão. Raimundo tirou um envelope do bolso e entregou a ele. Aqui está o pagamento de 1 mês de salário, e amanhã você estará livre para ir embora e seguir seu caminho. Ricardo abriu o envelope e seus olhos se arregalaram ao ver a quantidade de dinheiro que havia ali. Era uma quantia que ele jamais esperaria receber, muito mais do que o valor que imaginava para os poucos dias que trabalhou. Isto é, ele gaguejou sem acreditar. Isto é muito mais do que eu esperava, senhor Nonato. Raimundo sorriu, colocando uma mão no ombro dele. Eu disse que faria o que fosse preciso para você se reerguer, filho. Esta é a minha maneira de te dar uma segunda chance. Ricardo sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. Eu não sei como agradecer, disse ele, a voz trêmula. O senhor fez tanto por mim, mesmo depois de tudo que eu fiz. Não precisa me agradecer, respondeu Raimundo com um olhar gentil. Só não desperdice esta oportunidade. Faça algo bom com ela. Enquanto Ricardo guardava o envelope, Raimundo lembrou-se de algo. Ah, quase esqueci. Isto é para você. Ele entregou uma carta a Ricardo e o coração dele disparou ao reconhecer a caligrafia. Era de Marina. Eu disse a ela que você está mudado, que está tentando ser uma pessoa melhor, explicou Raimundo. Esta é a resposta dela. Agora cabe a você mostrar que é capaz de mudar de verdade.
Ricardo segurou a carta, sentindo o peso daquele papel em suas mãos. Era mais do que qualquer dinheiro ou promessa que ele poderia ter recebido. Aquela carta era a esperança que ele precisava, a chance de reconquistar a confiança e o amor que ele havia perdido. Mais tarde, quando estava sozinho em seu quarto, ele abriu a carta com o coração batendo forte. As palavras de Marina eram simples, mas carregadas de sentimento. Ela dizia que ainda estava magoada, que as cicatrizes eram profundas, mas que acreditava na mudança, que acreditava que, se ele realmente estava arrependido, eles poderiam talvez começar a construir algo novo. Ricardo sentiu as lágrimas escorrendo enquanto lia, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Ele sabia que não seria fácil, que ainda havia muito a ser feito para provar que ele era um homem diferente, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha uma chance. Na manhã seguinte, ele arrumou suas coisas e se despediu de Raimundo e dos trabalhadores da fazenda. Raimundo o abraçou como um pai abraçaria um filho, e Ricardo sentiu o calor e o conforto daquele gesto. "Obrigado por tudo, Sr. Nonato", disse ele com a voz embargada. "Eu não vou decepcioná-lo." "Eu sei que não vai, filho. Siga seu caminho e faça o que é certo. O mundo ainda tem muito para te ensinar, mas você está no caminho certo." Com o envelope de dinheiro guardado e a carta de Marina no bolso, Ricardo voltou para a cidade com um novo propósito. Ele sabia que, com o que havia aprendido, era possível recomeçar. E, mais do que nunca, estava decidido a mudar sua história, a construir algo que valesse a pena, desta vez com generosidade e amor. Ao retornar ao abrigo, ele avistou Marina e José conversando ao longe. Seu coração disparou, e ele caminhou na direção deles. Marina o viu se aproximando e por um momento hesitou, mas não se afastou. José, ainda com um semblante sério, olhou para ele sem dizer nada. Ricardo se aproximou, parando a poucos passos deles. Ele respirou fundo, sentindo o peso do momento, e tirou o chapéu em um gesto de humildade. "Marina, José", começou ele com a voz firme, mas carregada de emoção. "Eu vim aqui hoje para pedir perdão. Sei que não há palavras que possam apagar o que eu fiz, mas estou disposto a fazer o que for preciso para provar que mudei." José olhou para ele, ainda desconfiado, mas Marina, com os olhos brilhando de emoção, deu um passo à frente. "Eu acredito que as pessoas podem mudar, mas eu preciso ver isto em ações." Ricardo assentiu, as lágrimas enchendo seus olhos. "Eu vou provar a vocês. Eu prometo." Eles o observaram e, por um momento, o silêncio foi tudo que restou. Mas então Marina sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Ela estendeu a mão para ele e Ricardo, sentindo o peso daquele gesto, segurou-a com firmeza. Ali, naquele abraço silencioso, ele soube que havia uma chance. Era o começo de algo novo, algo que ele estava disposto a construir com toda a força que lhe restava. Após aquele reencontro no abrigo, Ricardo se sentiu mais esperançoso do que nunca. Marina e José ainda tinham seus receios, e ele sabia que não seria fácil conquistar a confiança deles novamente, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário. Pela primeira vez, ele entendia que as mudanças não se faziam apenas com palavras, mas com ações. Com o dinheiro que Raimundo lhe deu, Ricardo decidiu que sua primeira ação seria ajudar o abrigo que o acolheu nos piores momentos de sua vida. Ele procurou o responsável pela administração do local, um homem chamado Antônio, e explicou que queria fazer uma doação substancial para que pudessem melhorar as condições do lugar. Antônio ficou surpreso, mas aceitou com gratidão, afirmando que o dinheiro ajudaria a reformar as instalações e garantir mais recursos para os que precisavam. "Você realmente mudou, Ricardo", disse Marina, quando soube do que ele havia feito. Havia um brilho nos olhos dela, mas ainda havia uma sombra de cautela. "Estou apenas começando, Marina." Ele respondeu com um sorriso sincero. "Quero que todos vejam que estou comprometido em fazer a diferença." Os dias seguintes foram de trabalho árduo. Ricardo ajudava nas obras de reforma, carregando materiais, pintando paredes e limpando os espaços. Ele se envolveu com as outras pessoas do abrigo, ouvindo suas histórias, ajudando onde podia, e pouco a pouco,
reconstruindo sua imagem. Cada dia que passava, sentia-se mais em paz consigo mesmo. Era um trabalho que nunca imaginou fazer, mas agora era exatamente o que ele precisava. Em um desses dias de trabalho, Ricardo recebeu uma ligação de um de seus antigos advogados. O homem estava com a voz animada e revelou uma notícia surpreendente. A polícia conseguiu rastrear parte do dinheiro que Carlos havia roubado, e os tribunais estavam a ponto de recuperar os ativos que pertenciam a Ricardo. Além disso, com a ajuda da justiça, ele recuperaria a posse de algumas das propriedades que antes eram suas. Ricardo sentiu o coração acelerar. Por um momento, ele se permitiu sentir alegria, mas ao mesmo tempo uma dúvida surgiu em sua mente. Ele estava mudando. Ele queria viver uma vida diferente, mas a fortuna que havia perdido estava prestes a voltar para suas mãos. Será que estou preparado para ter tudo de novo? Ele pensou enquanto olhava para as pessoas no abrigo. Sentia que agora seu propósito era diferente. Ele contou a notícia para Marina, que o escutou com atenção. Ela sorriu, mas havia algo mais em seu olhar, algo que parecia preocupação. Eu fico feliz por você, Ricardo, disse ela com sinceridade. Mas, ao mesmo tempo, espero que esta nova fase de sua vida não o faça esquecer o que você aprendeu aqui. O dinheiro pode ser uma ferramenta, mas não pode ser o seu propósito. Ricardo assentiu, sentindo o peso das palavras dela. Eu sei, Marina. Por isso quero fazer algo diferente desta vez. Quero usar o que eu recuperar para ajudar outras pessoas, assim como fui ajudado. Quero investir em abrigos, em oportunidades para quem precisa. Marina o olhou e um sorriso sincero se formou em seu rosto. Eu acredito em você, Ricardo. Se for isto que você realmente deseja, eu estarei ao seu lado. O coração de Ricardo se encheu de emoção. Era a primeira vez que sentia que Marina realmente acreditava nele, que ela estava disposta a dar a ele uma chance. Com aquela promessa em mente, ele se dedicou ainda mais ao abrigo, ajudando em cada detalhe e começando a planejar como ele poderia expandir as ações para outros lugares. Algumas semanas depois, Ricardo recebeu uma segunda ligação de seu advogado. O tribunal não apenas recuperou grande parte do dinheiro, mas também conseguiu bloquear as contas de Carlos em diversos países. Era uma vitória que Ricardo jamais esperava. Ele tinha agora a oportunidade de reerguer seu império. Você tem tudo de volta, Ricardo, disse o advogado. O que pretende fazer a partir daqui? Ricardo ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela do escritório improvisado que montaram no abrigo. Do lado de fora, via as crianças brincando e as pessoas trabalhando para melhorar aquele lugar. Aquilo lhe deu um novo sentido de propósito. Eu vou construir algo maior, respondeu ele com firmeza. Vou usar este dinheiro para ajudar as pessoas. Vou abrir novos abrigos, oferecer empregos e garantir que ninguém mais passe pelo que eu passei. O advogado, surpreso, respondeu. Parece que você realmente mudou. Conte comigo para qualquer apoio que precisar. Ricardo desligou o telefone com um sorriso no rosto. Ele sabia que, desta vez, faria tudo de maneira diferente, e o primeiro passo foi conversar com Raimundo Nonato. Ele sabia que o homem que o ajudou a se reerguer era a pessoa certa para guiá-lo nessa nova fase. Ricardo marcou uma reunião com Raimundo, desta vez em seu escritório na sede da Nonato Comércio. Ao entrar, sentiu o peso do passado, lembrando-se de como era sua vida antes de perder tudo. Mas, ao olhar para Raimundo, ele sentiu que estava no lugar certo. Senhor Nonato, começou ele com um sorriso humilde. Eu recuperei a minha fortuna e parte dos meus ativos. Quero usá-los para construir abrigos e centros de capacitação pelo Brasil. Mas eu preciso de um parceiro, alguém que possa me guiar e me ensinar a fazer isto do jeito certo. Raimundo sorriu, um sorriso orgulhoso, e estendeu a mão para ele. Será uma honra, Ricardo. Você encontrou seu caminho, e eu estarei ao seu lado para garantir que o que construirmos será para o bem de muitos. Os dois apertaram as mãos, selando uma parceria que iria além dos negócios. Ricardo sentia que aquele era o começo de algo novo, algo maior do que ele jamais imaginou.
Ao sair da reunião, Ricardo foi direto ao abrigo para contar as novidades a Marina. Ao encontrá-la, ele segurou suas mãos e a olhou nos olhos. Eu quero que você faça parte disso tudo, Marina. Quero construir este futuro ao seu lado. Você me ajudou a ver o que é realmente importante, e eu preciso de você para me lembrar todos os dias do que realmente importa. Marina sorriu emocionada. Estou ao seu lado, Ricardo. Sempre estarei. Eles se abraçaram, e naquele momento Ricardo soube que não estava apenas reerguendo um império, mas construindo algo muito mais valioso. Uma vida com propósito, com amor e com generosidade. Os meses seguintes foram de transformação completa para Ricardo. A cada novo abrigo que ele ajudava a construir, a cada sorriso que ele via no rosto de quem recebia uma nova chance, ele sentia que estava, finalmente, encontrando o propósito que sempre procurou. Com Raimundo, Marina e José ao seu lado, Ricardo dedicou sua vida a garantir que aqueles que mais precisavam tivessem o apoio que ele um dia recebeu. O primeiro abrigo, Casa da Esperança, se tornou um símbolo de renascimento. Crianças brincavam nos pátios, mães solteiras encontravam suporte e pessoas em busca de trabalho recebiam capacitação. Ricardo via o impacto de suas ações a cada dia e sentia seu coração se encher de gratidão. Ele sabia que, desta vez, estava construindo algo que realmente importava. A relação com José, que antes era marcada pela desconfiança e pela mágoa, transformou-se em uma verdadeira amizade. Em um momento especial, durante a reforma de um dos abrigos, José se aproximou limpando o suor da testa. Ele olhou para Ricardo e seus olhos não tinham mais a raiva de antes. Ricardo, começou ele com a voz embargada, eu quero que você saiba que te perdoo. De verdade. Eu vejo o homem que você se tornou e o bem que está fazendo. Eu me orgulho de caminhar ao seu lado. Ricardo sentiu um aperto no peito, e as lágrimas que ele tentou segurar finalmente caíram. José, ouvir isto de você significa tudo para mim. Eu nunca poderei apagar o que fiz, mas prometo que vou continuar fazendo o melhor para merecer sua confiança. Os dois se abraçaram, e naquele momento, Ricardo sentiu que o perdão de José era o maior presente que ele poderia receber. Era a prova de que ele realmente estava mudado, de que todo o esforço e arrependimento não foram em vão. Ele sabia que aquele abraço selava uma nova fase, uma onde o passado ficaria para trás, e a esperança do futuro seria construída com as próprias mãos. Marina, que sempre acreditou em Ricardo, se tornava cada vez mais presente e essencial em sua vida. Ela organizava eventos, mobilizava a comunidade e, ao lado de Ricardo, ajudava a transformar cada abrigo em um lar acolhedor. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim de um dos abrigos, Ricardo a olhou com uma profundidade que carregava todo o amor e gratidão que sentia. Marina, disse ele segurando as mãos dela, eu nunca imaginei que poderia amar alguém como amo você. Você me deu a força para ser uma pessoa melhor, para encontrar um propósito verdadeiro. Eu sou grato por cada sorriso seu, por cada palavra de apoio. Marina sorriu, os olhos brilhando com emoção. E eu sou grata por ter te encontrado, Ricardo. Você me mostrou que as pessoas podem mudar e que, quando damos uma chance ao amor e à bondade, podemos construir algo lindo. Ricardo a puxou para um abraço apertado, e ali, sob o céu claro, eles sentiram que estavam prontos para viver aquela história juntos, com a promessa de um futuro repleto de amor e propósito. Mais tarde, durante o evento de inauguração da Fundação Esperança, Ricardo subiu ao palco com Marina, José e Raimundo ao seu lado. O público presente, composto por pessoas que foram tocadas e transformadas pelo trabalho deles, aplaudia, emocionado. Ricardo respirou fundo, sentindo a responsabilidade daquele momento. Hoje, começou ele com a voz firme, mas carregada de emoção, eu me coloco diante de vocês para agradecer pela confiança e pelo amor que recebi. Eu fui um homem que perdeu tudo para entender que o verdadeiro valor está nas pessoas que tocamos e nos laços que construímos. Quero que todos saibam que, a partir deste momento, eu dedico minha vida a garantir que mais e mais pessoas tenham a chance de recomeçar.
de encontrar o que realmente importa. Ele olhou para Marina, José e Raimundo e sentiu o coração se encher de gratidão. Eu só cheguei até aqui porque tive o apoio e o amor dessas pessoas. Eles acreditaram em mim quando eu mesmo já não acreditava. E por isso, prometo que cada decisão que tomar será com o objetivo de honrar este amor e esta confiança. O público aplaudiu de pé, e Ricardo, descendo do palco, sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele se aproximou de Raimundo, que o aguardava com um sorriso sereno. Você é um homem novo, Ricardo, disse Raimundo com orgulho. E eu sabia que este dia chegaria. Você pegou a sua dor e transformou em força para os outros. Estou orgulhoso de você, filho. Ricardo o abraçou, sentindo que aquele era o abraço de um pai. Obrigado por nunca desistir de mim, Sr. Nonato. Eu não seria nada sem o seu apoio. Mais tarde, enquanto o evento terminava, Marina e Ricardo caminharam pelos jardins, onde as flores balançavam suavemente ao vento. Ela segurou a mão dele e os dois pararam sob uma árvore frondosa, com as luzes suaves do evento iluminando o ambiente. Eu estou tão feliz por tudo que estamos construindo, disse Marina, com um sorriso que aquecia o coração dele. E mais do que isso, eu estou feliz por ter você ao meu lado. Ricardo a puxou para mais perto e a abraçou, sentindo o calor daquele momento. Eu também, Marina. E ao seu lado eu sei que posso fazer qualquer coisa. Quero passar o resto da minha vida construindo este futuro com você. Os dois se beijaram, e Ricardo soube que finalmente ele havia encontrado o que procurava. Não era sobre o dinheiro, os hotéis ou o poder que um dia ele possuía. Era sobre o amor, a generosidade e o impacto que ele podia ter na vida das pessoas. Ele havia renascido, e ao lado das pessoas que amava, estava pronto para viver plenamente. E assim, o homem que um dia fora arrogante e cego pelo poder, agora encontrava redenção e paz, fazendo a diferença na vida de todos que cruzavam seu caminho. Com Marina, José e Raimundo ao seu lado, Ricardo soube que o maior império que ele poderia construir era feito de amor, generosidade e esperança. E naquele momento ele sentiu que era o homem mais rico do mundo.